Teu nome é santo, digno de glória. A Tua palavra é viva, verdadeira, ela é poderosa. Nesse momento, Deus, eu quero suplicar. Abre nosso entendimento, abre, ó Pai, a nossa mente, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e compreender a mensagem que ela nos traz. Eu não ignoro, Pai, que o texto dessa noite fala de assuntos que são de difícil aplicação na prática. Eu entendo, Deus, que quando se fala do assunto dessa noite, ele é alvo de frustração, ele é alvo de chateação, e certamente, ó Pai, tem sido uma das maiores barreiras, se não a maior barreira enfrentada pela Tua igreja nos dias de hoje. Eu tenho certeza, Pai, que essa palavra que tem sido pregada muitas e muitas vezes, ela tem sido uma palavra que tem causado conflito, mas eu gostaria de pedir, Deus, que nessa noite o Senhor abra o nosso coração, para que nós possamos assimilar uma vez mais essa palavra, e que nós nos sintamos motivados em aplicá-la em nossa vida diária. Eu creio, Deus, que o Senhor tem algo a nos ensinar por meio dela. Essa palavra é parte de uma série de outras advertências que nós já recebemos nas semanas anteriores, e eu gostaria de aproveitar mais essa noite para aprender um pouco mais, mesmo sendo esse um tópico bastante conhecido. Fica conosco, Deus, ilumina nosso entendimento, e, ó Pai amado, dê a nós que estamos aqui e a toda a Tua igreja espalhada pela terra a unidade da fé, a unidade do Espírito, e que a gente seja uma bênção nesse mundo. É o que nós te pedimos, através de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, ao capítulo 17. Eu quero me concentrar junto com vocês a partir do versículo 18. Evangelho de João, o capítulo é o 17, e o versículo, começaremos com o versículo 18. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. João 17, 18. Esse texto é conhecido como a oração de Jesus, e ele fala a seguinte mensagem. Considerem, irmãos, é um trecho da oração de Jesus. Diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, que é o Filho falando com o Pai. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos parar aqui, irmãos. E esse texto, ele tem uma mensagem clara logo que lemos. A ideia de unidade ressalta muito facilmente desse texto. Quando nós lemos esse texto, irmãos, é importante colocá-lo no seu contexto. Jesus Cristo, na noite em que Ele tomou a ceia com os discípulos, eles comeram a ceia da Páscoa. Todos os anos, no primeiro mês do calendário judaico, no dia 14, eles tinham um período de 7 dias de festa. Eles comiam pães sem fermento. Eles então passavam tempo unidos em torno da cidade de Deus, e em um dado momento daquela festa, eles tinham uma ceia comunitária, e Jesus, ele teve isso ao longo da sua vida. Essa foi a sua última ceia pascal. Ele estava com seus discípulos em um lugar aberto como esse, que era conhecido pelo nome de cenáculo. Jesus estava naquele cenáculo com os discípulos.
Eles tinham ali o cordeiro, certamente, eles tinham os pães, eles tinham o vinho, eles comeram a ceia, e depois daquele período Jesus lavou os pés dos discípulos, e ele começou a dar uma série de orientações. Nas últimas semanas eu tenho compartilhado com a igreja um pouco sobre essas orientações, e quando nós chegamos agora no capítulo 17, ele é uma espécie de conclusão daquela noite. Depois que Jesus falou sobre sua morte, sobre sua ressurreição, logo que ele falou sobre a necessidade das boas obras, e Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele deu muitas orientações, e no final de tudo, João diz que ele olhou para o céu e começou a falar então com Deus. Algo que pode ter sido surpreendente, porque no meio dos diálogos, do nada, Jesus eleva os olhos ao alto e começa a falar com Deus Pai. E quando Jesus ora a Deus Pai, é uma oração, irmãos, que se vocês lerem todo o capítulo 17, vocês vão ver que ela mostra a harmonia existente entre Jesus, que é o Filho, com Deus Pai. Jesus ora dizendo: Pai, eu quero cumprir a tua vontade, do mesmo jeito que o Senhor tem feito a tua vontade na minha vida. Jesus ora dizendo que ele queria estar em concordância com Deus Pai, e que na verdade o Pai, ele tinha uma atitude favorável e carinhosa a respeito de Jesus, o Filho. A palavra harmonia, ela não diz respeito apenas à relação do Filho com o Pai, estou falando de Jesus, mas Jesus Cristo também vai desenvolver a sua oração dizendo: Pai, eu gostaria que a mesma harmonia que existe entre mim e ti, possa existir também entre todos os meus discípulos. E olha, irmãos, como que aí Jesus entra num tópico polêmico, porque pare para pensar, como eu falei na minha oração inicial, é muito comum quando nós vamos às igrejas, a gente ouvir falar sobre unidade. Pastores pregam sobre amor, sobre unidade, a gente fala desse assunto, e o tempo todo a sensação que nós temos é que é um assunto que se fala e não se vive. 99% das pessoas que deixam igrejas justificando falta de unidade. A unidade, irmãos, parece um tabu no meio da igreja de Deus, e rapidamente todo mundo poderia dizer: não, mas o povo de Deus não é unido, o povo de Deus não é unido. É uma dinâmica, irmãos, totalmente natural. Existe uma desunião muito grande, não só na igreja. A desunião é um evento catastrófico generalizado. Desunião pode ser vista nas relações familiares, profissionais, supostamente relacionamentos de amigos. A falta de união, ela está óbvia em todos os lugares, mas a igreja, ela sofre isso de uma maneira muito negativa. É um absurdo, irmãos, vamos admitir isso. Centenas de milhares de igrejas, dezenas de igrejas surgem todos os dias, supostamente grupos que adoram o mesmo Deus, que compartilham o mesmo livro, que têm a mesma missão e que vão morar no mesmo lugar eternamente. Elas parecem não ter nada em comum. Sobe-se ao púlpito da Igreja Batista e critica-se a Assembleia, sobe-se no púlpito da Universal e fala-se mal da Mundial, e assim por diante. As denominações cristãs, especialmente as evangélicas, são altamente divididas. E aí a gente vai na igreja e ouve o pastor falar de unidade. Aí alguém vai dizer assim: pastor, fala disso não, pô. É perda de tempo. Para que falar de um negócio que já sabe, está careca de saber que isso não vai chegar a lugar nenhum? Sabe, irmãos, unidade é necessária. É necessário que nós cultivemos esse tipo de compreensão. Talvez, e quase certamente, nós diríamos: ainda estamos precisando crescer nesse tópico. Mas nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar com vocês o que Jesus fala desse assunto. Eu quero falar sobre o padrão ideal de Jesus. Eu quero mostrar como que
nessas palavras que lemos, Jesus ele tem uma dinâmica tão perfeita sobre unidade. E ele não está falando de unidade que tem a ver com esforço humano. Ele não está falando sobre unidade que tem a ver com iniciativa humana. Ele está falando sobre uma unidade que tende a ser perfeita, porque ela é uma unidade cujo exemplo está nos céus, cujo exemplo vem do próprio Deus. Uma unidade que é a unidade realizada para a igreja. Observem comigo que o versículo 20, ele diz assim, olha lá, irmãos, só para vocês entenderem como que Jesus começa a desenvolver esse assunto quando fala. Ele diz: Pai, eu não imploro as tuas bênçãos e cuidado apenas por estes, ou seja, por estes 12 ou por esse grupo que está comigo, mas eu imploro o teu cuidado sobre todos aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra. Olha como essa palavra é interessante, irmãos. Jesus Cristo, ele leva em consideração todos os seus discípulos de todas as gerações. Quando Jesus Cristo ora, vamos imaginar o seguinte: ele poderia estar com os 12, talvez alguns outros seguidores. Ele não estava com muitos dos seus discípulos. Mas Jesus Cristo, ele não simplesmente pensou assim: Pai, eu estou orando por eles, pelos 12. Não. Jesus, ele estava levando em conta, em mente, todos aqueles que estavam em outros lugares, todos aqueles que viriam em outras gerações. Eu poderia dizer então que Jesus estava orando por pessoas como você e eu, por pessoas que ainda virão a crer. Jesus Cristo, quando fala essa palavra, ele diz: Deus Pai, eu quero suplicar o teu cuidado pelos discípulos atuais e pelos discípulos futuros. Quando eu leio esse texto, irmãos, me traz no coração um sentimento bastante gratificante, porque quando Jesus Cristo faz essa oração, ele tinha certeza absoluta que a sua igreja não se encerraria em um curto espaço de tempo. Quando Jesus Cristo faz essa oração, ele faz como alguém que tem certeza plena de que a obra que ele começou não acabaria daqui 1 ano, 2 ou 3. É como se Jesus, irmãos, tivesse certeza que a oposição dos judeus, que a oposição de Roma, que a oposição dos outros supostos religiosos não acabaria com a igreja. É como se Cristo soubesse que ela alcançaria uma dimensão muito além daquela dimensão naquele período. Quando Cristo ora pelos discípulos que estavam com ele e por aqueles que ainda viriam a crer, Jesus está dizendo: eu sei que haverá continuidade. Sabe, irmãos, quando Cristo começou o seu ministério, e o seu ministério começa a desagradar os religiosos dos seus dias, coloquem isso nas mentes de vocês. Muitos deles pensaram assim: outros como esse tal Jesus de Nazaré, filho do José, já vieram, outros como ele já surgiram, é só dar um pouquinho de tempo e o que ele começou logo vai se acabar. Homens como ele vêm e vão, logo logo eles desaparecem. Você pode ler um pouco sobre isso no livro de Atos capítulo 5, versículo 33 em diante. Quando os apóstolos foram perseguidos pelos judeus, pelos líderes do judaísmo, eles tentaram matar os apóstolos, e um líder sábio chamado Gamaliel disse assim: calma, não matem eles, não tirem a vida deles. Ele disse: vocês podem se lembrar que já surgiu outros, Simão e outros homens, que começaram ministérios, e logo quando eles morreram, aquele ministério se acabou. Gamaliel disse: dê de ombro, dê tempo. Se o que ele está fazendo, se esse ministério do tal Jesus, os discípulos desse tal Jesus, fazem algo que Deus aprova, eles vão continuar. Mas se o que eles fazem não agrada a Deus, tem
tenha certeza, Deus coloca um ponto final. Gamaliel disse essa palavra, irmãos, pouco tempo depois da ressurreição de Jesus. Ele disse: se for de Deus, prospera, se não for de Deus, se acaba. E sabe o que aconteceu? 2000 anos se passaram. Os discípulos continuam, o discipulado continua. Cristo sabia que isso aconteceria. Jesus não era apenas mais um mestre, ele não era mais um profeta que trazia uma ideia nova que logo morria. Cristo trouxe um ministério para durar pela eternidade. O que Cristo começou, irmãos, era parte de um plano que só se consuma quando entrarmos no estado eterno. Mas sabe, para que esse plano de Cristo se concretizasse, era necessário que outra coisa que está no versículo 20 acontecesse: que a palavra fosse compartilhada. Cristo disse: eu oro por esses que estão aqui, eu oro por aqueles que virão, porque eles chegarão a esse grupo de discípulos por meio da pregação dos próprios discípulos. A minha pregação e a sua pregação fazem parte do projeto de Deus para que o seu ministério alcance outras gerações. A grande pergunta, irmãos, que pode ser vista lá em Romanos capítulo 10 é: como crerão naquele de quem nada ouviram? Como os homens vão crer em Cristo, irmãos, se nós não pregarmos? Como que as gerações futuras vão clamar o nome de Cristo, se não ouvirem o nome de Cristo? Paulo diz: a fé, ela vem quando a pregação é realizada. E a pregação, irmãos, ela é uma missão dada a nós. Se nós quisermos participar dessa missão atemporal de Cristo, é necessário que aquilo que os apóstolos fizeram e proporcionaram esse momento, que nós façamos, para que as outras gerações também tenham um momento como esse. Nunca é demais falar disso, irmãos. O bastão só é passado a outra geração se nós chegarmos até o fim da nossa missão. Nós precisamos cumprir a nossa parte nesse projeto. Cabe a nós esse trabalho. Jesus Cristo, então, ele mostra que a sua missão, ela não se estendia apenas àquela geração. Jesus tinha em mente pessoas como eu e você. Ele diz, vamos ler de novo, versículo 20 e 21, olha essa palavra: eu não rogo somente por estes, mas eu rogo também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Observe agora qual era o objetivo da oração: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha qual era a oração, irmãos. Jesus Cristo diz: Pai, eu estou rogando pelos meus discípulos, de todas as gerações, de todas as localidades, com uma intenção. E a intenção de Cristo era que os discípulos fossem unidos. Jesus ora, irmãos, para que houvesse unidade no meio da sua igreja. Talvez alguém podia dizer assim: mas pastor, bem que Jesus podia ter orado para outra coisa, né? Ele podia ter rogado ao Pai, para que todos nós nunca ficássemos doentes, para que todos nós fôssemos dono de empresa, para que todos nós fôssemos milionários. Mas por que ele foi orar? Justamente por isso. Sabe, irmãos, o projeto de Cristo é que sua igreja aprendesse unidade, que ela aprendesse a estar em uma interação profunda, em uma interação que envolve participação, troca de ideias, interesse. Que o corpo de discípulos não fosse semelhante a indivíduos isolados, não. Jesus vai dizer: da mesma forma, Pai, que eu e o Senhor estamos em harmonia, que
que eles também estejam vivendo em harmonia nas suas comunidades, para que, unidos entre si, eles possam também estar em união conosco. Resumindo o que disse, irmãos, Jesus está dizendo assim: Pai, eu estou contigo, eles devem estar juntos entre eles, para que nós e eles estejamos juntos. O desejo de Jesus, irmãos, é que a sua igreja experimentasse uma unidade semelhante àquela que existe entre Ele, que é o Filho, e Deus Pai. É por isso que eu afirmo à igreja hoje que não tem a ver com esforço humano, não tem a ver com unidade como nós compreendemos. Na verdade, Cristo está nos encorajando a uma unidade muito mais evoluída do que aquela que nós conhecemos. No versículo 23 ele diz, observe lá, irmãos, como que ele mostra isso. Ele fala: eu neles, tu em mim, a fim de que eles tenham uma unidade completa, a fim de que eles tenham uma unidade perfeita. Jesus usa a palavra a fim de que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Talvez, irmãos, vocês não estão conseguindo entender o que estou dizendo, mas olha o que Cristo está falando: Pai, eu quero que eles tenham uma unidade perfeita, com uma junção bem ajustada mesmo, algo bem acoplado, algo muito, muito bem conectado, da mesma forma que eu e o Senhor estamos. Talvez a gente podia dizer: nossa, mas essa expectativa é muito grande, é além do que nós podemos. Mas o versículo 23 diz: eu estou neles, o Senhor está em mim, e dessa forma eles podem ter uma unidade perfeita. Meus irmãos, Cristo espera da sua igreja uma unidade perfeita, uma unidade completa, madura, bem ajustada. Mas Jesus Cristo sabe que isso só é possível se Ele e o Pai estiverem em nós. Por isso Cristo diz: Pai, eu estou neles, o Senhor está em mim, e nós então, no meio deles, dentro deles, entre eles, podemos proporcionar juntos uma unidade madura. Sabe, irmãos, eu tenho uma convicção muito grande de que nós ainda não aprendemos a unidade verdadeira, porque ainda não nos esvaziamos de nós mesmos. A igreja de Deus, ela não consegue ser unida de fato, porque os homens estão muito cheios de si mesmos ainda. Líderes autossuficientes e arrogantes, cristãos autossuficientes e arrogantes, pessoas egoístas, cheias das próprias ideias, cheias das próprias vontades, cheias das próprias opiniões, que nunca são capazes de se esvaziar. Somente cheios de Deus seremos capazes de experimentar uma unidade perfeita, pois bem sabemos que, cheios de nós mesmos, somos peritos em dividir. O homem, irmãos, ele tem um poder de divisão grandioso. É uma coisa surpreendente como que, quando nós abrimos nossa boca, quando nós expressamos nossas opiniões, ou quando em um dado ambiente nós tentamos assumir um certo protagonismo, tanto pelos nossos desejos ou pela nossa força, assim, do nosso caráter, da nossa personalidade, rapidinho a gente consegue dividir tudo aquilo que existe. A gente logo começa a perceber
como que relacionamentos de amigos se dividem logo quando um tenta tomar uma posição que não devia, ou quando alguns elementos se infiltram naquele meio. Rapidinho, irmãos, a gente descobre que se eu estiver cheio de eu divido o todo. E nessa noite, eu quero afirmar isso, irmãos, porque a igreja de Deus nunca, mas nunca vai ser unida, nunca, mas nunca mesmo, enquanto o ser humano não se esvaziar de si, para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa enchê-lo. E aí não se enganem do que eu vou dizer. Cristãos que são cheios do Espírito Santo rapidamente se harmonizam. Cristãos que são cheios do Espírito Santo rapidamente se gostam, rapidamente sociabilizam e rapidamente formam laços, porque parece, irmãos, que eles têm dois ímãs, um dentro dele e outro dentro do outro, que eles parecem assim que logo eles formam uma relação de empatia, porque não é eu com as minhas ideias me relacionando com o outro e suas ideias, não, são como se fossem dois vasos cheios do mesmo Deus, da mesma palavra, do mesmo Espírito humilde. Irmãos, como não ter harmonia com pessoas desse tipo? Como não estar em unidade com pessoas desse tipo, irmãos? Sabe, não há coisa melhor para gerar unidade do que duas pessoas ajoelhadas com o rosto no pó. Isso gera unidade, isso gera uma harmonização maravilhosa. Agora coloca duas pessoas altivas e empinadas juntas, rapidinho, irmãos, elas se picam, rapidinho elas se detestam, rapidinho elas se odeiam. Não importa se são da família, se são da empresa ou se são da igreja, não conseguem. Tudo isso que estou falando, irmãos, é fruto de observação, é uma certeza que tenho de algo que precisa ser compreendido para que a igreja de Deus, todos aqueles que se dizem igreja de Deus, caminhem juntos. É por isso que Jesus diz: Pai, do jeito que o Senhor está em mim, que nós estejamos neles, para que a nossa presença dentro deles possa promover uma unidade perfeita. Eu hoje, irmãos, quero dizer para vocês o seguinte: se eu formar uma unidade com você, e se você formar uma unidade com o seu próximo, ela só poderá ser uma unidade perfeita se individualmente estivermos cheios de Deus, para que quando o ajuntamento coletivo estiver realmente ali reunido, que Deus também esteja presente entre nós. Sejam cheios de Deus, irmãos. Cristo era cheio do Deus Pai, e Cristo quer encher a sua igreja, para que o Pai e o Filho entre nós nos una. Porque cá entre nós, irmãos, muitas vezes a gente descobre que a gente tem muita divergência, concorda? A gente descobre que a gente tem muita coisa desconectada. A gente pode descobrir, como diz o povo aí, né, que o santo não bate, né? Ou que a nossa personalidade não combina. Alguém fala assim: pastor, mas eu tenho um monte de gente que o santo não bateu, né? Não bateu mesmo. A gente fala: e agora? A gente é uma geração intolerante, irmãos. O santo não bate mesmo não, né? Parece que o santo de ninguém bate, nem de pai com filho, com irmão, marido com esposa, irmão, e na igreja então é que não tem mesmo. A gente pensa: e aí, como é que vai ser então? Como que nós vamos conseguir isso? Deus precisa, irmãos, encher nossa vida. Todas as vezes em que irmãos se harmonizaram, foi porque estavam cheios de Deus e vazios de si mesmos. Mas eu preciso perguntar:
Será que a gente tem coragem de humilhar-nos diante de Deus para que Ele possa prevalecer e aparecer dentro de nós? Essa é a grande questão, irmãos. Será que nós somos cristãos dispostos a colocar o rosto em terra, em humilhação perante Deus, em humilhação perante o outro, para que Deus possa nos encher? Parece que nós não somos essa geração. Parece que nós não somos essa geração, irmãos. E sabe qual é o grande problema? Se nós não formos unidos, nós não vamos ser capazes de cumprir o plano que Cristo tem. Leia comigo, versículo 21. Ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja o versículo 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, com o propósito de que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha como é interessante, irmãos, que ao falar sobre unidade, Jesus diz que unidade leva à realização de um propósito, e o propósito é crer em Jesus e conhecer o amor de Deus por nós, ao enviá-lo para morrer em nosso lugar. Sabe o que Cristo está dizendo? Deus, eles têm que ser unidos, porque é na união deles que o mundo vai conhecer o amor do Senhor. Está vendo isso, irmãos? Está vendo como é sério o assunto? Olha como que Jesus Cristo mostra que a unidade da igreja é instrumento para que o propósito de Deus se cumpra. Jesus está dizendo, é na unidade da igreja que o amor de Deus vai ser transmitido aos homens. É na unidade da igreja que o mundo vai me conhecer. É na unidade dos discípulos que o mundo vai ser alcançado. Irmãos, olha como que isso é chocante, como isso é perigoso. Por que será que o mundo não está conhecendo o amor de Deus? Por que será que os homens não estão olhando para Cristo com um olhar de expectativa? Provavelmente porque ao olhar para a igreja, eles veem em nós tudo aquilo que eles detestam. Pode ser, irmãos, que ao olhar para a igreja, as pessoas, elas crescem em repulsa, talvez essa é a palavra. Talvez dentro delas, ao olhar para a igreja, elas pensam, está ali um povo que eu não quero imitar, está ali uma classe da qual não quero fazer parte, está ali uma comunidade que come umas às outras, está ali um povo que não é digno de admiração. Irmãos, eu não estou falando isso, mas estou dizendo que provavelmente isso passa na cabeça das pessoas que ainda estão na ignorância. Porque se elas olham para a igreja e não veem na igreja a comunidade unida pelo amor de Deus, como será que eles vão julgar a nossa existência como igreja? Menciono para vocês uma citação de um homem chamado Warren Wiersbe. Ele diz assim, irmãos, presta atenção, é poucas linhas. Ele diz, e eu concordo: o mundo perdido não é capaz de ver Deus, mas é capaz de ver os cristãos. O que eles virem em nós servirá de base para suas convicções a respeito de Deus. Se o mundo enxergar amor e harmonia em nós, ele crerá então que Deus é amor. Jesus nos diz que somos testemunhas, mas alguns tentam ser
advogados de acusação, outros tentam ser juízes. Assim afastam pecadores do Salvador. O mundo perdido não é capaz de ver Deus, mas o mundo perdido é capaz de ver a comunidade de Deus. E de certa forma, irmãos, o modo como a comunidade que se diz comunidade de Deus vive e procede, aquilo serve de base a respeito das convicções que os homens têm de Deus. É por isso que Jesus diz que nós somos sal, que nós somos luz, que nós somos testemunhas. É por isso que Paulo diz que nós somos embaixadores. É por isso que Paulo diz que nós somos cooperadores. É por isso que o mesmo Paulo diz que nós somos agentes de reconciliação. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós temos um papel de suma importância, porque quando fala-se de Deus, a imagem que o mundo tem provavelmente é de mim e de você, e do nosso ajuntamento. Mas aí quando os homens olham para nós, e se eles olhando para nós virem que a nossa condição de vida é reprovável, eles logo vão atribuir falha ao Deus a quem dizemos servir. Toda pessoa que se diz cristã, ela assume um dever de ser um modelo para a sociedade. Paulo diz: Deus tem nos conduzido em triunfo, e dessa forma, onde nós andamos, o bom perfume de Cristo pode ser sentido. Onde o cristão chegar, irmãos, um bom perfume tem que ser sentido. Onde os cristãos estiverem reunidos, bom perfume tem que ser exalado. Porque nós temos uma missão. Somos a comunidade que é instrumento para que o mundo perdido, irmãos, quando falo mundo, é o cosmos inteiro, tudo vai conhecer o amor de Deus através da nossa vida em unidade. Mas, irmãos, eu não quero falar de unidade e a gente concluir esse culto pensando assim: tudo bem, pastor, é mais uma coisa que nós falamos que nunca vai acontecer. Porque não vai acontecer, né? A gente logo pensa isso. Unidade vai existir entre pessoas que colocam o rosto em terra e que se humilham na presença de Deus. Unidade vai existir entre pessoas cheias do mesmo Deus. Onde existir alguém cheio de si, essa pessoa nunca vai ser parte da comunidade. Ela nunca vai ser parte da família onde Deus habita. E nessa noite eu quero convidar a igreja a ser cheia de Deus e vazia de si, porque somente assim a unidade vai existir.